E aí, meu povo, vamos começar mais uma pré-aula da nossa modalidade EAD, que a gente divide a nossa metodologia em pré-aula, onde a gente tem o primeiro contato com o conteúdo, depois nós temos a nossa aula, ou a interação presencial mediada por computador, onde a gente debate sobre o conteúdo, tiramos dúvidas e tratamos de assuntos diversos. Depois nós temos a pós-aula, onde nós aprofundamos, né, o conteúdo e fechamos esse momento para partir para o próximo ciclo, certo? Então, o nosso curso é o que? Economia e Mercados, do curso técnico em comércio da Escola Profissional Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Então vamos agora para a nossa pré-aula com um tema. Qual o nosso tema de hoje? Fatores e setores de produção. Então vamos dividir, né? Fatores e setores, nós iremos ver os fatores de produção e os setores de produção, beleza? Mas primeiro vamos só dar uma introduçãozinha aqui com o pensamento. Quando a gente pensa em fatores de produção, em setores de produção e pensa no Brasil, o que é que a gente pensa? E se tem fatores e setores, é interessante também de refletir sobre os processos de produção. Mas aqui no Brasil, quando a gente fala no Brasil, a gente pensa logo, o maior exportador de soja, milho, entre outros produtos agrícolas. Não é? Já quando a gente pensa nos Estados Unidos, você vai pensar logo, país desenvolvido, tecnologia, mas vocês sabiam que os Estados Unidos, ele é o maior produtor do mundo de laranja? Porém, toda a sua produção, né? Quase tudo que eles produzem em relação à laranja, eles consomem no próprio território. Então, sendo maiores produtores, eles não são os maiores exportadores. Mas por que falar isso? Para a gente entender que, desde a antiguidade, a gente vê nos livros de história, né? As nações, as sociedades são caracterizadas pelo seu poderio bélico, pela agricultura, pelos processos de manufatura. Você tem uma característica que define ou apresenta o país para o resto da sociedade. No nosso caso aqui, a gente é conhecido como exportador de soja, milho e tal. E os Estados Unidos também tem uma referência na agricultura e outras mais. Mas não é só isso, cada país tem diversas qualidades. Mas o importante é que se você sair da agricultura e ir para a indústria, lá também vai ter um processo produtivo. Se você sair da indústria e ir para a prestação de serviço, lá também vai ter processos produtivos, não é? Então, esses processos produtivos acontecem quando os fatores de produção estão sendo empregados nos seus devidos setores. Por isso a importância para o entendimento desses fatores e setores dentro do estudo da economia. Nos processos produtivos, a gente tem que lembrar, são empregados alguns fatores como recursos naturais, pessoas, tecnologias e capital. E como a gente já falou anteriormente, são recursos escassos. Daí a importância de se ser tratado na economia, porque a economia estuda basicamente a escassez nesse processo todo. E independente da escassez, ou seja, de ser limitado os recursos, as necessidades e os desejos dos consumidores são ilimitadas. Então, um equilíbrio entre isso vai ser importante para manter o fluxo constante de mercadoria chegando ao consumidor sem acabar com tudo, né? Que a gente vai refletir também isso aí sobre a questão da sustentabilidade. Então, isso aí seria o quê? Dentro desse contexto, que é um contexto diário, dia a dia do cotidiano, né? A questão dos desejos, a questão dos limites, consumo, produção, a questão da identificação de país dentro dessa cadeia. A gente vê que esse estudo dos fatores e dos setores é importante e é próximo de cada um. Vamos lá. Para os fatores, né? O que a gente pode falar sobre eles? Aí eu vou só ver aqui, ó, uma anotação que eu coloquei para vocês. O povo da antiguidade, como eu estava falando lá, né? O povo da antiguidade exercia atividades militares, rituais, religiosas, agrícolas, ou seja, eram conhecidos por excelência nesses setores, como eu falei lá na parte verde.
Então, nós temos o fator terra, o fator trabalho, o fator capital, que a gente já viu isso, já citamos isso, né? E em várias outras disciplinas a gente sempre fala desses três setores aí, principalmente quando você está trabalhando a questão lá da sociologia e do socialismo, aqueles confrontos entre socialismo e capitalismo. Sempre o fator terra, o fator trabalho, o fator capital é a base para se debater essas questões. E eu acrescentaria aqui o fator tecnológico e o fator empresarial. Aí esse fator empresarial é interessante a gente refletir um pouco mais sobre eles. Mas vamos na sequência. No fator trabalho, o que é que a gente pode pensar no fator terra, na verdade? O fator terra, certo? Quando a gente pensa no fator terra, este conceito abrange os recursos naturais que encontramos no planeta e fora dele, devido à questão, né, a possibilidade da conquista espacial. Então, quando a gente fala no fator terra, são todos os recursos naturais dentro do planeta ou fora dele. Também no solo, no subsolo, água, clima, floresta, fauna, energia solar na sua forma de radiação, são exemplos de fatores que são provenientes da Terra. Quando a gente estuda esses fatores, a gente está estudando o fator terra. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó. No fator terra, nós temos, por exemplo, a água e o ar, que estão ali no solo, ou acima dele. E aí o acesso, relativamente aos outros, é bem mais fácil, bem mais fácil não, vamos dizer, menos complexo. E aí se a gente pensar no subsolo, nós temos a extração do minério. E aí se você tira a água, você consome o ar, ou no caso consumir o ar, mas no sentido mais de poluí-lo, né? E a água de você consumir, você vai tirando. E aí, como faz parte do ecossistema e é necessária a vida, se você tira demais, você pode prejudicar aquele ecossistema. Na mineração, você realmente agride a terra como elemento. E a agricultura, você transforma o solo, mudando aquele sistema ali. Então, você usando a água, se você não souber usar direito, você pode acabar a água naquele lugar e aí impactar toda a vida ao redor. Minerando, você vai realmente desconstruir o relevo e com a agricultura você muda totalmente o sistema que tem lá. Então, nossa primeira reflexão. Mas esse tudo é necessário, não necessariamente certo ou correto, mas necessário lá para a existência e evolução humana. Agora, quanto disso faz sentido? Quanto disso é necessário? Aí é onde a gente pode refletir. Mas a reflexão que eu vou colocar para você vai ser mais tranquila. Vamos colocar aqui, ó, para refletir. Uma consequência disto é o desmatamento que aflige todo o planeta. Eu pergunto para vocês, é irreversível esse processo? Em qual sentido? Dá para voltar atrás? Dá para recuperar o que já foi impactado? Dá para parar com esse processo? Ou dá para melhorar o processo? Aí eu proponho para vocês também. Ó. Uma forma de trabalharmos isto é o desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvimento sustentável. Me diga aí nos comentários quantas disciplinas a gente já trabalhou e abordou esse tema, desenvolvimento sustentável. Seja na história, numa visão histórica, né? Numa visão geográfica, de geografia, com seus recursos, numa visão do impacto social ou o impacto que a sociedade faz dentro da sociologia, como um princípio ou uma necessidade, sim ou não, tipo na filosofia. O impacto percentualmente lá na matemática, ou seja, onde que a gente pode ter ouvido falar, contextualizado, sobre desenvolvimento sustentável? Ou seja, a pergunta é, você já ouviu falar nisso? Sabe do que se trata? Pois bem, trata-se de um avanço na produção, respeitando as reservas naturais e maximizando a utilização do fator terra. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente não pensa em parar o desenvolvimento, e sim que ele seja sustentável, e no nosso caso aqui, como a gente está falando do fator terra, dentro desse fator. Inclusive, existe estudos e trabalhos dirigidos por órgãos governamentais, ou ONGs, que auxiliam algumas pessoas, como por exemplo os ribeirinhos, a obter uma renda um pouco maior. Mas por que
o ribeirinho, que é aquele pessoal que mora ali à margem dos rios, precisa de projetos e estudos para melhorar a sua renda. Isso porque a terra ou o mar não se consegue mais extrair produtos como antigamente. Então, essa escassez é natural, é o impacto da extração, da exploração do homem, problema climático, e o problema climático é consequência de quê, né? Aí já está entrando em outras esferas de debate, que não são menos importantes, mas vamos focar aqui na nossa, que é a parte econômica, que não está desconectada das outras partes. Aí onde entra? A sustentabilidade, ela é o equilíbrio entre as três esferas básicas do nosso assunto aqui, o meio ambiente, o ambiental, o social e o econômico. O ambiental enquanto natureza e equilíbrio que ela precisa ter para se manter, ou seja, o planeta saudável. A sociedade, que é a aglomeração dos seres humanos que necessitam viver em sociedade, e essa convivência e essa evolução também demanda recursos. E economicamente, prover esses recursos gera o nosso processo econômico, e daí, se você pensar na realidade que vivemos, que é o capitalismo, além de suprir essa necessidade social, tem também individualmente a busca pelo lucro. Mas a sustentabilidade estaria então aonde? No equilíbrio entre eles. Se você pensar no social e no ambiental, precisa existir essa existência deve ser tolerável. Ou seja, a presença do indivíduo no meio ambiente tem que ser tolerável. E a preservação, ou seja, o não consumo exagerado também tem que ser tolerável para que a sociedade consiga viver. Porque, querendo ou não, o animal, ser humano, ele é um animal, ele é natural, ele faz parte do ambiente. E um sistema saudável, ele está em constante troca. Então, com certeza, o ser humano tem relações saudáveis e necessárias para que esse meio ambiente exista na sua forma plena. Então, simplesmente parar de viver lá como se você fosse externo ao ambiente também não é a solução, e sim uma convivência tolerável. Em relação ao social e o meio ambiente e o econômico, aí precisa do quê? Ser de equidade. Ou seja, precisamos diminuir, ou interessante era que não existisse, as desigualdades sociais referente à questão econômica. Porque desigualdade, ou seja, diferenças são necessárias até para a diversidade. Mas, economicamente, tem que existir uma relação social com a economia de equidade, que é um pouco diferente de igualdade, né? Mas bem mais relevante. E o ambiental e o econômico é preciso ser viável, nem muito. Não pode simplesmente dizer, o meio ambiente precisa ser salvo, protegido e não usável. E aí você perde todo o conceito da economia que é necessário para se manter a sociedade. Por outro lado, também não se pode correr exacerbadamente atrás de lucro, degradando tudo, e aí a sociedade precisa de um meio ambiente saudável e equilibrado para existir. Então, o equilíbrio entre todas essas forças é que consiste na sustentabilidade. Então, bem resumidamente, a gente poderia colocar como sustentável, desenvolvimento sustentável. Processo de desenvolvimento que busca proteger o meio ambiente, assegurando as necessidades da geração atual sem esgotar os recursos para gerações futuras. Ou seja, o desenvolvimento sustentável é garantir a existência com qualidade da sociedade, utilizando os recursos provenientes da natureza, sem esgotá-los e deixando esses recursos para gerações futuras, e aí o ciclo vai acontecendo ad eterno. Certo? Então, essa seria a ideia do desenvolvimento sustentável, essa seria a reflexão crítica que a gente vai fazer quando se pensar no fator terra. E economicamente, pensando no fator terra, nós temos o quê? A fonte dos recursos que vai garantir todo o resto do ciclo. Certo? Voltando, então, isso aí seria o que? A apresentação do fator terra. É da onde vêm os recursos, tanto internos e externos ao planeta, tanto sobre o planeta como dentro do planeta, e são necessários para que aconteça a vida e a evolução. O importante é que seja de uma forma sustentável. Aí é a parte crítica.
O outro fator que a gente pode retratar também seria então o quê? O próximo fator, né? O fator trabalho. Quando eu falo fator trabalho, nós remetemos a emprego, e emprego é escasso, não só por esse momento que vivemos. E aí, sendo escasso, né, ele automaticamente, né, logo, né, ele é de interesse da economia. Não sendo de interesse da economia, não existiria o que então? Veja bem, se o emprego não fosse escasso, não seria de interesse da economia. Não sendo de interesse da economia, seria porque não existiria negociações de salários em troca de pessoal, tipo procurar emprego, demissão, contratação. Por quê? Não existiria negociação de salário nem essa mudança de emprego. Porque todos estariam felizes e satisfeitos com suas carreiras. Ou todo mundo estaria satisfeito onde estavam ganhando o que ganhavam. E as empresas, por sua vez, estariam fazendo o quê? As empresas produziriam essencialmente o necessário para se atender o mercado de consumidores que desejam comprar alguma coisa dentro da sua necessidade básica. Isso impactaria também de forma positiva lá que o desenvolvimento já seria sustentável, né? Porque só se faria o necessário. Mas a gente sabe que não é bem assim, não é? Então, como eu estava falando do fator trabalho, para não virar um debate filosófico, vamos focar aqui numa reflexão sobre o fator trabalho, dentro de um sistema aqui, dentro de um esquemazinho montado. Vamos pensar aqui primeiro na população total. Quando a gente pensa na população total, temos duas questões. Temos a população total como consumidora e como geradora de riqueza. Mas aí, numa forma romantizada, estaria todo mundo produzindo, todo mundo consumindo. Mas não é assim. Então, o primeiro momento que a gente pode fazer, a gente pode dividir a população total em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo seria população não mobilizável economicamente. Então, seria uma parte da parcela naturalmente não produz, não contribui, economicamente falando. E a outra parcela, população economicamente mobilizável. E aí o equilíbrio entre essa quantidade é que vai manter o nosso sistema econômico funcionando. Mas, se a gente pegar só um dos grupos, esse grupo, a gente ainda pode dividi-lo mais ainda. No caso dos não mobilizáveis, quem seriam essas pessoas? São indivíduos que não estão aptos a exercer atividades laborais. Veja bem, não é a pessoa que não quer ou não está podendo no momento. São aquelas pessoas que não são aptas, não estão mais ou não estão ainda. Então a gente pode dividir como uma porção do pós-produção e uma porção pré-produção. Já dá para entender qual é a parcela da comunidade, da sociedade que está na realidade da pós-produção. Seria as pessoas que já estão na idade de se aposentar e aí acima de 60 anos na nossa realidade aqui, que já foi alterado aí, né? E estão querendo alterar de novo. E aí a reflexão que fica: é necessário entender, dentro da própria evolução da sociedade, qual é o momento que o indivíduo realmente entra nessa categoria de pós-produção. E claro que cada setor exige da pessoa certas condições. E aí, essas condições vai também limitar o tempo de trabalho que a pessoa consegue viver naquele setor. Então, eu acho que esse valor de idade, né, deveria ser considerado também baseado nos setores e na exigência física que cada emprego exige. Mas, no nosso caso aqui, é um valor geralzão, né? Poucas particularidades. Certo, mas aí é um debate se a pessoa se aposenta porque não tem mais condição de trabalhar ou se é o momento para ele curtir todo o esforço que ele fez. Também é outro setor que vai ser debatido isso. No nosso caso aqui, assim, é reconhecido que existe o limite de força de trabalho na evolução da idade do indivíduo. Mas também
para o pós, existe o antes. Então, tem uma parte da população que ainda não chegou no seu momento de trabalhar, que são os de 0 a 15 anos. Então, seriam considerados a porção pré-produtiva, que aí seria um interessante momento de capacitar esse pessoal para exercer os trabalhos. E aí essa capacitação é que vai também lhe colocar dentro de um dos setores. E aí o emprego que você quer, se você vai achar melhor, vai achar mais fácil, mais interessante, mais do seu agrado. E aí você tem que entender que essa área que você deseja pode exigir algumas qualificações. E aí é necessário se qualificar. Dentro da nossa realidade aqui, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então, sempre tem oportunidade de formação. E aí, tem aquelas pessoas que não tiveram acesso, aquelas pessoas que não buscaram acesso, que também é uma reflexão que se é feita noutra área no momento, porque a gente está vendo aqui os fatos. Mas eu estou passando isso aí para refletir. Porque lá na frente a pessoa diz que não tem oportunidade, não tal e tal e tal, mas no momento que ele tinha essa faixa etária, ele vivia uma dificuldade ou ele simplesmente não buscou. Dentro do conceito não individual, mas dentro do conceito familiar, né? Porque também a pessoa pode não ter a visão. Aí tem pessoas tentando fazer a pessoa estudar, que é o caso de vocês. Vamos estender aqui até vocês entram no segundo grau com 15 e saem com 18. Então vamos estender essa idade aí até 18. E aí a formação, escolher um profissional, já está mostrando que você está buscando se integrar dentro desse sistema. E aí vamos para a população mobilizável economicamente. Então, que também pode ser dividida em duas parcelas. Ó. A primeira, população economicamente inativa. Aí sim, nessa parte aí, entra as pessoas que não estão podendo trabalhar, as que não querem trabalhar e as que não conseguiram trabalho. Aí são cada uma realidades a ser debatida. E a população que realmente está economicamente ativa. A população economicamente inativa, pessoas que, por algum motivo, não estão trabalhando. E as pessoas economicamente ativas são, efetivamente, as que realmente estão trabalhando. E aí vem, ou seja, essa aí é os fatos. Existe a população total. Dentro dessa população total tem parte da população que não está mais apta a trabalhar, não está mais, ou ainda não está. Dentro dessa parcela, temos a outra parcela que está economicamente imobilizável, e dentro dessa parcela tem as que não estão inativas, e não estão trabalhando porque não querem, porque não podem, porque não acharam, e os que realmente estão trabalhando. Então, se você dividir aí, se fosse igual para igual, né, teria 25% que estaria bancando as outras 75%, que não é assim. E aí é necessário ter uma proporção matemática para que isso se sustente, mesmo tendo boa parte da parcela que não está trabalhando ainda, não está trabalhando mais ou não está podendo trabalhar por diversos fatores. Aí esse é o equilíbrio que tem que se buscar. Aí uma reflexão aqui, ó, sobre isso, que eu acho interessante pensar, porque quando a gente pensa no Estado, a gente pensa nos políticos e aí toda aquela história negativa que tem sobre essa classe. Mas se a gente pensar o Estado enquanto órgão que tenta manter a sociedade equilibrada, a gente pensa aqui, ó, sem pensar no político. A necessidade do Estado, a necessidade de o Estado controlar a natalidade, as doenças e as aposentadorias, não é por uma questão política, ou não deveria ser, mas para manter um nível adequado de indivíduos vivos trabalhando e assim conservar o sistema em que vivemos funcionando. Ou seja, essa proporção aí, ó, precisa ser numa proporção que se mantenha tudo funcionando. E aí entra todas as outras questões. O desemprego estrutural tem que ser resolvido. Aí tem aquela questão, tem pessoas que estão desempregadas porque não querem. Aí não são desempregadas, não estão procurando emprego, segundo o IBGE. Estão com outros projetos. Mas tem aquelas pessoas que querem e não conseguem por não ter qualificação. Tem a vaga e ele não consegue assumir aquela vaga por falta de competência técnica. E tem aqueles que têm a competência e não têm a vaga. Então, esse é onde deveria ser debatido para se equilibrar todo esse contexto. Mas, pensando de uma forma assim, ó, a gente pode pensar. Existe no mercado, certo? Existe no mercado
e eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que não está trabalhando. Mas o nosso sistema econômico, o capitalismo, por definição, exige que exista obrigatoriamente pessoas desempregadas e pessoas no mercado de trabalho. Porque com isso, que aí vem aquela parte da demonização do capitalismo, faz parte da oferta e da procura, faz parte da possibilidade dos empresários poderem negociar cargos e salários se existia uma parte da comunidade, da sociedade, que não tem emprego, estaria disposto por aquele emprego. E aí gera aquela luta de classes. Isso é justo? Aí não é o caso aqui, eu estou só apresentando os fatos aqui. Depois a gente vai debater sobre isso. Aí vejam, isso proporciona às empresas uma maior capacidade de negociar salários e cargos. Isso é bom? Isso é ruim? Se você pensar que se todo mundo tivesse seu cargo, e aí ia chegar um momento que as pessoas poderiam simplesmente se cansar e querer novas experiências. Aí também, ser 100% assim também não seria bom. Mas ter uma boa parcela da sociedade passando por dificuldades, por não ter emprego, isso também não é bom. Então sempre a ideia, como na natureza, no fator social, o importante é buscar o equilíbrio. E aí tem outros sistemas de governo, de sistemas econômicos? Tem. Mas a gente está dentro do sistema capitalista. Então, o que deveria se pensar, refletir sobre melhorar isso, saber se isso é justo ou trocar de sistema. Aí é um debate mais amplo, né? Mas dentro da economia, ela estuda, se a gente está no capitalismo, vamos estudar dentro desse viés. E aí vem a reflexão. Quanto a nós, veja bem, lá eu passei lá o fator que o capitalismo gosta de ter pessoas empregadas para o empresário poder negociar cargos e salários. Mas quanto a nós, as pessoas que precisam desses empregos e desses salários, só nos resta procurar e aceitar de forma simples o que é imposto em termos de salário. Você concorda com isso? Aí a segunda reflexão que eu estou colocando para vocês. Ó. A primeira foi lá no fator terra. E agora eu estou colocando outra no fator trabalho, certo? Então estamos apresentando os fatos. E aí, dentro dessa realidade, nós vamos colocar esses fatores dentro de setores. E os fatores agindo nos setores, nós temos o sistema. Aí esse sistema de produção está sendo regido pelo sistema capitalista. E aí, é justo? Não é justo? Como deveria ser ou não? É um debate para refletir e aí vai gerar a busca de melhoria e que é uma das vertentes que define o ser humano, né? Ele sair sempre evoluindo no sentido de melhorar a sua situação. Mas ainda estamos aqui na fase de conhecer. Porque como é que a gente debate, tem opiniões, é contra e a favor, se a gente nem conhece parte da história, a gente nem conhece os fatores envolvidos. Esse momento aqui está para a gente conhecer. E aí a gente está começando bem do básico mesmo. Então a gente viu o fator terra, fator trabalho, e vamos ver agora o fator capital. E aí, nesse fator capital, a gente pode trazer uma primeira reflexão. Precisa, em tudo, precisa de conhecimento. Até para você ser contra ou a favor, você precisa conhecer do que você está falando. E para viver, você também precisa de conhecimento. Ah, mas consegue-se viver sem estudar e tal? Consegue-se, mas viver sabendo e tendo condições críticas de refletir sobre a sua condição de vida, você pode melhorá-la. Então, um fator que a gente pode colocar aqui, dentro da realidade do fator capital, é o seguinte. Ó. Este fator representa o quanto uma pessoa consegue acumular os recursos. Podendo falar do dinheiro propriamente dito, né? Ou terras. Com esses fatores, a sociedade, com esses fatores, o fator capital e terra, a sociedade dá suporte e atende a diversos estágios de desenvolvimento econômico. Então veja, o acúmulo do capital se faz necessário para que aconteça o desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico, ele pode estar embutido só no crescimento econômico e enriquecimento de poucos, ou ele pode ser um desenvolvimento econômico onde toda a sociedade cresce junto e melhora suas condições. Porque pense, antes, quando não existia as tecnologias médicas, habitacionais, né, era-se muito mais sofrido o saneamento, se viver do que agora. Então, esse desenvolvimento traz comodidades. Então, para essas comunidades terem vindo à tona e hoje ser parte da sociedade, foi preciso ser
investir nessa pesquisa, investir nesse desenvolvimento. E só se investe quando se tem. Aí vem a nossa primeira reflexão aqui, ó. Antes de investir, você precisa poupar, você precisa ter o capital. E esse capital acumulado, ele só acumula se você tiver fontes de ganhar esse capital. E aí a gente vê aí na nossa realidade aqui brasileira, da nossa cultura, não se vê falando em educação financeira. E quando se fala, as pessoas aí querendo vender seus produtos, fica confundindo como se você ter uma educação financeira é ser investidor de bolsa e entrar em processos arriscados. A educação financeira é outra coisa. A gente pode resumir, ó, você ter consciência de quanto você custa, de quanto você ganha e o equilíbrio entre esses dois fatores lhe gerando possibilidade de acumular riqueza. Nesse acúmulo, você vai gerar uma poupança que vai ser uma reserva de emergência. Depois que você tem a sua reserva, aí você sim pode pensar em investir e aí aumentar o seu capital a partir de investimento. Antes disso, tudo que se fala sem você ter essa consciência não é educação financeira, é mais uma forma de você se colocar os pés pelas mãos e se prejudicar. Mas isso é uma questão que a gente vai ver lá na frente. Em termos de fator capital dentro do processo produtivo, já dá para entender. Para você acumular, você tem que ter uma fonte de ganho. Mas vamos aqui considerando que a fonte de ganho está lá no trabalho duro. E aí, para acumular, nós podemos refletir sobre duas questões aqui, ó. Primeiro, nós podemos acumular de dois jeitos. Só ver aqui qual foi a outra. Então aqui, ó, outra questão que eu coloquei aqui anotando. Para existir um investidor, certo? Que é uma pessoa disposta a empregar seus recursos em troca de uma remuneração proporcional, aí veja aquela questão. Primeira desmistificação aqui, ó. Você tem um produto bom, você tem um sistema produtivo para desenvolver e atender alguma demanda da sociedade. Mas você precisa de capital para investir no seu projeto, para que ele possa virar um produto. Então exige a necessidade de um investidor. Esse investidor seria então um empresário. Então não podemos simplesmente demonizar o empresário quando ele investe e quer ter um retorno. Tipo, o valor do capital ganho só deve ser de quem produziu. Mas quem tem o capital para investir para que esse produtor possa produzir também merece ter a sua parcela de remuneração do capital investido, certo? Vamos ver também mais na frente. Então veja, é importante entender que o investidor é aquele que já tem um capital para poder investir. Então esse investidor ele tem que ter tido uma fonte para gerar o recurso que ele acumulou. E aí é que a gente pode entrar nesse meio aí, a questão de justiça. Se ele já acumula a partir da exploração do trabalho de outros, exploração no sentido realmente negativo, aí temos que refletir. Mas se ele trabalhou duro, contribuiu com a sociedade, ajudou várias pessoas e também acumulou, ele também pode usufruir disso. Então essa reflexão tem que ser um pouco mais ampla, não só de culpado ou então de vítima e opressor, né? Tem, sim, tem que lutar contra isso, tem. Mas tem a outra versão que faz parte do sistema. Mas vamos aqui, ó, no conceito de acumulação, a gente pode acumular de dois sentidos. Nós temos as fontes de acumulação interna e as fontes de acumulação externa. Vamos aqui para as internas. Nós podemos pensar quais são essas fontes. A poupança das famílias, a poupança das empresas e a poupança do setor público. A poupança das famílias seria, então, os indivíduos, as famílias que trabalham, né? Trabalham, ou então tem alguma fonte de renda como aluguel, algum tipo de investimento, e aí vai gerando esse acúmulo de riqueza. E aí, se essa família tiver uma educação financeira, ela vai guardar parte desses ganhos. O primeiro momento seria, então, uma reserva de emergência, porque se por acaso, por algum motivo, essa fonte de energia cessar temporariamente ou definitivamente, você, para se recuperar, tem que ter uma fonte, tem que ter um acúmulo guardado para lhe manter enquanto você se recupera e arruma outra fonte. Esse valor é a reserva de segurança. A partir dela, e aí você, além dessa reserva, você ainda continuar conseguindo acumular recursos, aí esse recurso, além dessa reserva, é que você poderia investir. Que aí investir você vai pesar o risco e a possibilidade de ganho, que seria outra área que a gente vai estudar depois. Da mesma lógica,
as empresas precisam ter essa poupança. Uma das poupanças que exige seria o que? A depreciação. Você tem que ir guardando dinheiro para ir podendo renovar os seus equipamentos. E também ter uma reserva em investimentos seguros para poder ampliar, crescer, no momento de crise, poder bancar as suas despesas. Ou seja, é necessário que a empresa tenha uma poupança. E a poupança do setor público, a gente não precisa nem falar nesse momento de pandemia, né? Se o país tinha uma reserva, e como a economia está sendo muito impactada por essa necessidade de isolamento, de algum lugar esse dinheiro está saindo. Ou se estão pedindo dinheiro emprestado, você vai gerar uma bola de neve de dívidas, ou se está sendo usado essa reserva que deveria o setor público ter. Para exatamente, é uma prova legal. Não só o indivíduo precisa guardar dinheiro porque se ficar doente precisa se tratar, nem só a empresa precisa passar pela crise, como o governo, enquanto sociedade, ele precisa também ter esse capital, porque hoje a gente está precisando desse suporte. Se esse governo estiver quebrado, aí a situação vai ficar pior ainda, né? Quando a gente voltar a tentar botar a economia nos eixos, aí a gente vai saber, porque essa questão aí onde entra a parte do político, né? De tentar esconder, e a parte do eleitor que não se preocupa em saber, aí só quando a bomba explodir é que a gente vai saber se tudo que está sendo feito com a reserva, com a poupança que o governo tinha, ou ele estava tirando de um canto que não podia, mas tinha que tirar, ou foi pegar dinheiro emprestado, que é o que acontece muito com a falta de educação financeira, se pega dinheiro emprestado e cria-se uma dívida de bola de neve. Mas voltando aqui para a nossa realidade aqui,